Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, mais um bate-papo, mais uma entrevista aqui em outros500.com, mais precisamente no nosso Instagram, Outros500 Oficial. Eu sou Dimas Vilas Boas e a partir de agora, dentro dos próximos 30 minutos, um pouco menos ou um pouco mais, te faço companhia neste que é o Outros 500 Entrevistas, sua programação quase que diária que traz informação, entretenimento e muito conhecimento para o seu dia a dia e para a sua vida. Como você sabe, a gente está numa programação intensa falando sobre saúde e já que no próximo dia 21 a gente entra no inverno, hoje, nesta quarta-feira, dia 8 de junho, a gente vai falar mais especificamente do frio. Nesse primeiro encontro, a gente vai conversar sobre uma das alergias mais comuns que a gente conhece, que a gente vê e que costuma dar suas caras principalmente nesta época do ano. Eu estou falando da rinite. Você, aí do outro lado da tela, provavelmente tem ou conhece alguém que tem, ou já teve que lidar com alguém por perto com uma rinite atacada, sabe como é. Pois bem, a gente está aqui hoje para falar tudo sobre a rinite, entender como é que é essa alergia, diferenciá-la de outras inflamações e também esclarecer um pouquinho mais sobre como lidar, como tratar, principalmente nessa época do ano. E para isso, o meu convidado de agora é o Dr. Enio Ziman. Ele é médico dermatologista com especialização em alergias e imunopatologia. Acredito que ele já está por aqui, estou vendo aqui na tela. Então eu vou chamá-lo, a gente divide a tela a partir de agora e bate papo sobre esse tema. Quero lembrar que essa conversa acontece ao vivo, mas fica disponível para você assistir quando e onde quiser. É só acessar as nossas redes sociais aqui no Instagram, Outros500 Oficial, que você pode assistir e, claro, compartilhar com quem você quiser. Deixa eu chamar o Dr. Enio para a gente começar. Opa. Boa noite, Dimas. Olá, doutor, muito boa noite. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Maravilha. Doutor, quero te agradecer em primeiro lugar pela sua presença, pela disponibilidade, principalmente por abrir um espaço aí na sua agenda para a gente falar desse assunto que é tão importante e tão presente na vida de tanta gente, inclusive na minha, que é justamente a rinite. Obrigado por estar aqui, viu, doutor? Sempre um prazer. Sempre um prazer trazer informações interessantes, conversar com o pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilha. Não à toa a gente está falando desse tema, que já é comum para muitas pessoas, mas que nos últimos meses, até anos, né, a gente já pode dizer assim, veio à tona mais uma vez por se assemelhar, talvez muito ou pouco, depende muito dos casos, a uma doença que a gente já convive aí há um bom tempo, que é a tal da Covid. Então, para a gente já entrar no assunto e entender de uma vez por todas, no que se assemelha, no que se diferencia rinite, sinusite e até mesmo a Covid, que muita gente achou que podia ser e não era, era um quadro de rinite. Isso é uma coisa bem interessante, porque sempre houve uma confusão entre a rinite e os resfriados, as gripes, as infecções virais do aparelho respiratório. E o Covid é uma infecção respiratória a mais que chegou, que nós conhecemos há pouco mais de 2 anos e que realmente mudou muito a vida da gente, né? A gente hoje vê pessoas andando de máscara pela cidade, tivemos aí uma porção de terrores, né? Internações e uma porção de problemas. E realmente o começo da Covid é muito semelhante a uma crise de rinite, ou uma crise de alergia respiratória, de asma. A pessoa começa a ter falta de ar e está achando que está com Covid.
muitas vezes está com uma crise de asma, de rinite. Né? Então, realmente é fácil de confundir, inclusive para o médico. Quando a pessoa chega no pronto-socorro com uma crise de rinite, é quase que compulsório se pedir os exames, ou de Covid, ou a rotina para detecção de viroses, né? Porque as coisas não só se confundem, como se misturam. Muitas vezes, nada impede que um alérgico contraia uma virose respiratória. Certo. E até mesmo quando a gente pensa na rinite em si, e aí já começa a associar com a sinusite, que são, né, quadros, de certa forma, assim, um pouco próximos. Tem muita gente que tem rinite e acaba desenvolvendo uma sinusite depois, ou tem uma rinite, acha que é uma sinusite, ou tem uma sinusite, acha que é só uma rinite, e acaba não sabendo tratar, não sabendo acompanhar. E a gente sabe que existe essa extrema necessidade, né, de ter esse acompanhamento, ter esse tratamento, principalmente não só pela qualidade de vida, mas por conta de outras questões que, se não cuidadas, se não tratadas, podem acarretar. Não à toa a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas o que caracteriza a rinite, basicamente, e até mesmo no que ela se difere da sinusite? Isso é uma pergunta muito interessante, porque realmente, quando a gente fala em rinite, a gente está falando em um processo inflamatório que atinge a mucosa nasal, que atinge o nariz. Quando a gente fala em sinusite, gente, o que é sinusite? Está inflamando o quê? Está inflamando os seios da face. Puxa, gente, face tem seios? Como é que funciona isso? Os seios da face são cavidades que nós temos no nosso crânio, que são revestidas por uma mucosa muito semelhante à do nariz. Então, quando a gente tem uma congestão nasal, seja por uma infecção respiratória, seja por uma alergia, essa mucosa produz muco e realmente acaba muitas vezes se enchendo de secreção, de pus, gerando uma confusão. Então, realmente é bastante comum. E essa confusão, muitas vezes, é complicada até para o médico explicar para o paciente, se comunicar. Esses dias eu recebi um paciente que me contou o seguinte: ele estava revoltado com o otorrino dele, porque ele foi ao otorrino e falou: doutor, eu vim aqui porque eu acho que eu estou com sinusite. O colega examinou e falou: não, você tem uma rinite, só uma rinite. Tratou. Tempos depois, ele piorou e voltou lá. Falou: doutor, eu acho que a minha rinite piorou. Não, você não tem rinite, você está com uma tremenda de uma sinusite, vamos entrar com antibiótico. E eu expliquei para ele, falei: você não tem que ficar com raiva do seu otorrino. A sua rinite se infectou e evoluiu para uma sinusite. Hoje você tem os dois, né? E realmente são confusões que acontecem no nosso dia a dia. É muito comum a gente associar a rinite, né, a algo específico, né? Muita gente se associa a pelo de felinos, outros a carpetes, cortinas, e aí, se enveredando no dia a dia, acaba descobrindo o que é alérgico, por que começou esse processo alérgico. Então, para a gente entrar exatamente nesse ponto, como é que a gente faz o diagnóstico da rinite? Como é que a gente consegue entender no nosso dia a dia que a gente tem, e até mesmo, né, quando a gente chega no consultório e faz testes, eu não sei, né, exatamente como são, até porque eu, apesar de nunca fiz o teste para saber alérgico a que eu sou, eu tenho uma ideia, eu acho que sou, mas não tenho certeza. Então, como é que a gente sabe que a gente tem rinite e a gente é alérgico a algo? Bom, o diagnóstico é eminentemente clínico. Embora você não tenha feito o teste, você sabe que é alérgico. E tem aquela pessoa que fala: puxa, eu tenho contato com gato e espirro. Eu tenho contato eu vou na biblioteca e lá tem poeira, tem cheiro de mofo, eu fico trancado imediatamente. Então, o diagnóstico é evidentemente clínico, mas existem testes alérgicos que vão separar o joio do trigo, né? Que vão quantificar isso e possibilitar um tratamento mais específico. Tanto
testes cutâneos como laboratoriais, em que a gente faz uma dosagem de anticorpos, de imunoglobulinas específicas para poeira, para ácaros. Existe um teste chamado Imunocap, por exemplo, que ele dosa anticorpos contra poeira, contra ácaros, contra pelos animais, contra alimentos, e a gente consegue justamente separar. Hoje, as pessoas se preocupam muito, por exemplo, com alergia ao leite. Puxa, eu acho que eu tenho problema com leite, a minha rinite tem a ver com leite. No nosso meio, o mais frequente ainda é o ácaro da poeira. Dificilmente alguém tem rinite por causa de leite, mas pode acontecer, tanto congestão nasal como broncoespasmo. A pessoa tem uma verdadeira crise de bronquite por causa de alergia alimentar. E existe. Não é tão frequente quanto as pessoas acham, mas existe. Agora aquela pergunta que todo mundo quer saber. Formas de tratamento. Como é que se trata uma rinite? Rinite tem cura? É possível prevenir, controlar? E até uma perguntinha a mais aí. Por que no frio parece que o negócio complica ainda mais? Bom, veja bem. Nós temos basicamente a rinite alérgica e a tal da rinite vasomotora. A rinite vasomotora é aquela que a gente tem crise com mudança de temperatura. E praticamente todo mundo está sujeito. Quando a gente está no ambiente aquecido, a gente sai no ambiente mais frio, a tendência é o nariz se proteger congestionando. E o paciente que tem rinite tem uma sensibilidade maior. Né? E a rinite alérgica e a rinite vasomotora muitas vezes se confundem, porque os sintomas são muito semelhantes e a grande maioria dos pacientes alérgicos tem rinite vasomotora também, porque ele tem uma espécie de uma mucosa super reativa. Então, justamente, a gente até foge um pouco de separar. A gente trata junto. Né? A gente utiliza os tais antialérgicos, mesmo quando a rinite é vasomotora. A gente usa os descongestionantes nasais, mesmo quando é uma rinite alérgica. Por quê? Porque melhora. Né? Então, os recursos que a gente tem são os antialérgicos, são os descongestionantes, são eventualmente os corticoides, especialmente os local, né, os em spray, muito frequente, muito seguro hoje em dia com os produtos que a gente tem, né? Só não deve abusar, especialmente não deve se automedicar, né? Realmente, além de tudo isso, existe a tal da imunoterapia específica, ou seja, eu localizo um ácaro que produz e produz uma espécie de uma vacina com ácaro, com pelos animais, com alimentos, eventualmente. Isso eleva muito a resistência. Agora, a parte principal da tua pergunta, uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem e a resposta às vezes mais confunde do que elucida. Rinite tem cura? Todos esses tratamentos que eu citei melhoram o paciente portador de rinite. Tendem a evitar as infecções, as inflamações, a evoluir para uma melhora. Mas a gente não está autorizado a prometer uma cura, não. Porque uma hora ele vai ter contato com poeira, vai espirrar e vai falar: bandido do N que falou que eu estava curado, olha a minha rinite aí. Se uma pessoa pega um resfriado, passa o resfriado, ela cura. Se ela amanhã ficar resfriado de novo, vai falar: puxa, peguei outro resfriado. Rinite não. Ele vai ter uma crise e vai falar: eu ainda tenho rinite. E pode até aparecer um novo alergizante pela frente. Eu comparo essa situação do cura da rinite ou não com um motor que ele desregula e eu vou lá e regulo de novo. Isso é o tratamento da rinite. Se quebra uma peça, eu tiro a peça e coloco uma peça nova, foi curado o problema dele. Se ele desregula, eu vou lá e regulo, eu resolvi o problema dele do mesmo jeito, mas ele vai desregular com o tempo. Então eu não posso falar que ele está curado. De desregular não cura. Maravilha. Sabe que essa sua resposta agora, doutor, já me deu abertura aqui para outras duas perguntas. Uma que é muito comum a gente encontrar e outra que é de extrema importância a gente abordar. Vamos começar por ela. O senhor falou de um ponto aí que é preocupante. Automedicação. Quem tem rinite sabe, e sabe muito bem, que hoje é a coisa mais fácil do mundo encontrar N opções de antialérgicos vendidos livremente nas farmácias por aí. Desde os mais
comuns, mais baratos, mais populares, até alguns que uma certa vez foi orientado ou foi indicado pelo especialista, e aí o paciente, na sua autonomia, acha que é para a vida toda e sai tomando. Rinite atacou? Opa, eu vou tomar aquele lá porque eu confio. A gente sabe que é assim. Mas quais os perigos que estão por trás deste uso desenfreado de antialérgicos e até colocando aí neste rol de descongestionantes nasais? Inclusive, eu acho que só o descongestionante nasal poderia dar assunto para uma live inteira, mas qual é o perigo do uso indiscriminado desses dois remédios? Bom, principalmente, hoje é muito fácil se automedicar, hoje a gente encontra recomendações para tudo na internet, liga para os amigos e conversa com o professor disso, conversa com o farmacêutico, né? Então hoje ficou muito fácil automedicar. Os principais perigos são justamente, primeiro, erro de diagnóstico, né? Então, realmente, eu fico pingando remedinho no nariz e tomando analgésico e estou com Covid evoluindo, a hora que eu vou fazer uma tomografia, está cheio de vidro fosco no meu pulmão, né, como a gente fala. Realmente, existe um limite para a automedicação. A automedicação é inevitável, todo mundo compra uma Coristina na farmácia, tem anúncio na televisão, né? Então, a automedicação é uma coisa inevitável, e eu não vou nem dizer que é um mal, porque se cada vez que uma pessoa tiver uma dor de cabeça ela correr no pronto-socorro, o pronto-socorro não dá conta, não tem jeito. Né? Então, para se automedicar, tem que ter um pouquinho de bom senso e saber a hora de virar a chave e correr para o médico. Hoje está muito fácil, consultas online, tem muita opção. Então, tendo acesso, deve-se tomar muito cuidado e não exagerar. Porém, não tem como uma pessoa que se deu bem com o medicamento evitar que ela vá repetir o medicamento. Muitas vezes, além da conta um pouco. Então, quais os riscos do uso exagerado, por exemplo, do descongestionante nasal? Ele cria um vício. Hoje, eu uso o descongestionante porque o meu nariz está entupido. Amanhã, se eu não usar, ele entope. Então, eu fico dependente dele. Ele vai provocar uma certa atrofia da mucosa, ele prejudica a circulação e prejudica principalmente o efeito da mucosa de filtrar o ar que a gente respira e de aquecer para que ele chegue na garganta com uma temperatura mais próxima do ideal. Perfeito. A outra pergunta que eu queria fazer é justamente a respeito de rinite e cirurgia. A gente vê casos aí de pessoas que falam, eu precisei operar da minha rinite, e aí aproveitei que já estava lá, já fiz uma correçãozinha. Quem nunca ouviu falar nisso, né? Mas a pergunta em si, deixando a correçãozinha de lado, quando um caso de rinite precisa de cirurgia, existe uma condição comum ou cada caso vai dizer a resposta dessa pergunta? Com certeza, cada caso é diferente. O número de pacientes com indicação cirúrgica é relativamente pequeno e ela acontece ou quando há um desvio de septo importante, ou quando há uma hipertrofia dos chamados cornetos nasais. O que são os cornetos nasais? São aquelas carinhas que a gente parece que tem do lado do nariz, que servem para gerar uma espécie de um fluxo adequado do ar que está entrando, aquecer esse ar que entra e com os pelinhos filtrar esse ar que entra. Eles muitas vezes, no paciente tem rinite, ficam muito grandes, atrapalham a respiração, e mesmo quando o paciente está fora de crise, o paciente tem uma dificuldade respiratória. Então, esses podem ser removidos cirurgicamente, além das tais adenoides, que o pessoal chama de carne esponjosa, que são tecidos linfáticos que ficam atrás do nariz, né? E as pessoas confundem muito com os cornetos nasais, né? Não, a adenoide é lá atrás, perto das amígdalas. Então, muitas vezes, essas adenoides aumentadas atrapalham a respiração, prejudicam, inclusive, a drenagem do ouvido, podem prejudicar a audição, e aí é um caso cirúrgico realmente, e o tratamento clínico não substitui o tratamento
da remoção da obstrução, assim como o tratamento cirúrgico também não substitui o tratamento clínico, né? Eu atendo de vez em quando pacientes que fizeram o tratamento cirúrgico e procuram para tratar a parte alérgica. E falam, puxa, operei, melhorei muito a minha respiração, mas eu cheiro um pozinho, parece que ele vai lá dentro. Realmente, você tira a obstrução, você prejudica um pouco a filtragem, né? Perfeito. Doutor, a gente não pode encerrar a nossa conversa sem trazer esse ponto que de certa forma é um alerta para as pessoas. Quais são os perigos de se negligenciar o diagnóstico e o tratamento correto da rinite? Uma rinite não tratada ou uma rinite menosprezada pode se tornar uma condição mais grave ou mais complexa? A resposta é simples, pode, pode. Não é comum, mas pode. Então a gente evolui para uma sinusite, às vezes cirúrgica, a pessoa tem dor de cabeça, perde de trabalho, uma coisa bastante importante. Muitas vezes tem aquele problema da pessoa deixar, confundir com, estou gripado, estou com um quadro grave, né? E pode evoluir até para uma pneumonia, a bactéria que se desenvolve naquele caldo mucoso do nariz pode gerar uma infecção mais grave respiratória, pode ser confundida, a negligência pode fazer com que a pessoa não chegue a um diagnóstico óbvio, por exemplo, de uma tuberculose, um quadro mais grave, né? E a pessoa fica com uma rinite maltratada, achando, não, essa febrezinha, não, isso é da rinite. Ah, esses espirros, deve estar com algum vírus. Então é importante sempre, uma hora vai ter que correr no médico, não tem jeito. Não é para correr no médico qualquer coisa, não, eu sei que vai existir uma automedicação, mas a hora que a gente sente que não está melhorando é a hora de procurar o médico. Para a gente fechar, seja por prevenção de tempos em tempos ou quando a gente percebe que precisa, né, que a automedicação não resolveu. Quando é o caso de procurar o médico? Quando é o caso de procurar o médico, diriam alguns que sempre, né? Mas eu não vou tão longe, não. Eu acho que a gente sempre tenta resolver, né? E, de uma certa forma, a gente precisa de bom senso para tomar essas decisões. De uma certa forma, o que eu tenho visto é o seguinte: na grande maioria dos casos, muita gente atrasa um pouquinho a hora de procurar, muita gente adianta, vai ao médico ao primeiro sintoma. Não que isso seja ruim, eu acho até bom, né? Seguro para a saúde da pessoa. A gente está mais preocupado com a saúde mesmo, né? Então, melhor adiantar do que atrasar. Mas, geralmente, no caso das infecções respiratórias da rinite, dá tempo, mesmo que a pessoa atrase um pouquinho. Mas ficou ruim, não resolveu, é óbvio, vai ao médico. Depende muito, inclusive, do acesso que a pessoa tem ao médico. A pessoa tem um médico conhecido, tem um bom convênio, tem um pouco mais de condição econômica, fica mais fácil. Agora, lógico, a gente sabe que na nossa população muita gente tem pouco acesso. Felizmente, o nosso SUS é bastante eficiente. A hora que a pessoa tem uma infecção respiratória, existe a opção de procurar um atendimento. Então, o ideal é você não perder tempo, sentir que está complicando, procura. Maravilha. Ainda antes da gente encerrar interação ao vivo, porque chegou perguntinha aqui na nossa caixinha, a Aline Andrade quer saber o seguinte: eu sinto que eu preciso tratar sempre. Se paro, os sintomas voltam. Ela quer saber, roncos podem ser pela rinite? Roncos podem ser pela rinite. Roncos de apneia noturna também, né? Normalmente, existem vários fatores, todos esses quadros são multifatoriais, né? Mas a rinite pode ser um complicador e pode levar realmente a ronco, a um sono que não traz repouso, né? Um sono interrompido. Então, esses casos têm que ser vistos com atenção e tratados, seja pelo alergista, seja pelo otorrino, seja, no caso das crianças, pelos pediatras. Perfeito. Doutor Enio, quero mais uma vez te agradecer pela presença, pelos esclarecimentos e, acima de tudo, pelo conhecimento que o senhor pode trazer para a gente aqui nessa noite sobre esse assunto. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bacana, foi bem prazeroso. Maravilha. Quero lembrar a todos vocês que estão aí do outro lado que essa nossa conversa que aconteceu ao vivo, ela fica salva para você assistir quando e onde quiser
é só você acessar o nosso feed, Outros 500 Oficial. Se porventura ficou alguma dúvida ou alguma pergunta que não foi respondida aqui nesse nosso bate-papo, é só você entrar aí no Instagram, @dermatoenio, para falar com o Dr. Enio, para tirar sua dúvida, conhecer mais o trabalho dele também. Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês aqui com a gente. Como sempre digo ao final das nossas conversas, é para você aí do outro lado que a gente faz e traz todo esse conteúdo. Mais uma vez, obrigado, doutor. Forte abraço para todos vocês e até a próxima. Agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.